começar por compartilhar uma pequena série, se tiver tempo de estar alguns fins de semana aqui. Ser mais que vencedores. O que é que significa ser mais que vencedores? E diz mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Hebreus diz, nele temos esta esperança ancorada, está a nossa alma. Aquilo é, Jesus é a nossa esperança, também diz. E queria começar por, comecei por compartilhar numa quinta-feira em Moçambique parte desta palavra e queria compartilhar isto convosco, porque creio pode ajudar-nos muito, porque todos nós temos esta característica. E antes disso vamos orar. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te porque Tu és a nossa rocha firme, Tu és a nossa esperança, Senhor. O nosso socorro, Senhor, vem de Ti. Podemos elevar os nossos olhos ao céu, Senhor, clamar a Ti, Senhor. Senhor, em Ti temos resposta oportuna, Senhor, em Ti temos o socorro oportuno, meu Deus. Assim que no nome de Jesus Cristo confiamos em Ti, na Tua palavra, Senhor, confiamos, Senhor, que a Tua obra está consumada na cruz, Senhor, e Tu nos criaste, Senhor, de uma forma, Senhor, maravilhosa, Senhor, e todo aquele propósito que Tens para as nossas vidas será levado a cabo, Senhor, até aquele dia, Senhor. Senhor, a Tua palavra não vem e não volta para Ti vazia, senão que produzirá fruto, Senhor, fruto para te ser agradável a Ti. Assim que, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos repreender a Satanás, queremos repreender todo aquilo que, Senhor, que se interpõe entre o entendimento da Tua palavra e que Tu faças a obra, Senhor, no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa operar e todas aquelas pessoas que ouvem, Senhor, esta palavra, Senhor, que é Tua, Senhor. A Tua palavra traz energia, traz vida, Senhor, transforma. Assim que, Pai, no nome de Jesus Cristo, faz a Tua obra. Senhor, Te agradecemos por tudo aquilo que Tens feito, estás a fazer e sabemos sempre que aquilo que está por diante vai ser sempre mais maravilhoso e mais glorioso do que aquilo que já passou. No nome de Jesus, amém. Mais que vencedores primeiramente para conquistar os rótulos. Diz comigo, conquistar os rótulos. Nós temos a tendência para rotular as pessoas. É algo tendencial, ou seja, eu ainda no outro dia estávamos a falar e falávamos com uma pessoa numa reunião de trabalho em Moçambique com um transitário e ele dizia que quando era jovem tinha a tendência para... Naquele então não se chamava bullying, agora chama-se bullying, não é? Mas naquela altura não se chamava bullying, naquela altura era simplesmente os mais velhos davam assim umas taxadas e umas tampinhas à malta mais nova e faziam-lhe umas judiarias, chamavam-se judiarias, que Deus abençoe os nossos irmãos hebraicos, que são o povo escolhido de Deus, não é? Nós temos a tendência em português a chamar-lhe judiarias e vice-versa, não é? Então todos nós de alguma maneira vivemos isto, não é? E criavam-se rótulos, seja o gordo era o gordo, o que era tinha óculos, chamavam-lhe caixa de óculos, enfim, todas estas coisas. As pessoas têm tendências a criar rótulos umas às outras, não é? Por exemplo, a nível racial, ao preto chama-se-lhe preto, mas, por exemplo, ao branco não se lhe chama branco. Mas, enfim, todas estas coisas são coisas que, ao largo dos anos, a mente humana está disposta a criar isto. Ou seja, àquele que é falhado chamam-lhe falhado, mas não se lhe chama vencedor, ou ao vencedor chama-se-lhe campeão, porque parece que é assim um elogio, não é? De alguma maneira há sempre uma tendência a criar superioridade em base à inferioridade. Sempre foi assim e continuará a ser assim. Porquê? Tudo isto, e era isto que eu queria de alguma maneira trazer, porque todos caímos no grave erro de comparar-nos uns aos outros. Ou seja, a comparação é inevitável. E a palavra de Deus ensina-nos que a comparação, e Paulo escreve-o, e escreve-o de uma maneira muito... Já vamos vê-la, mas eu queria simplesmente deitar aqui uma fundação para que tu entendas uma coisa. Quando tu começas a comparar-te ou a comparar qualquer coisa que tu estás a viver com outra situação de outra pessoa, significa que tu podes estar a viver algo especial na tua vida, mas se chega alguém a comparar aquilo que tu estás a viver com algo que outra pessoa está a viver, esse algo especial que tu estás a viver automaticamente termina comparando com outra coisa. Então, a comparação é algo destrutivo.
É algo destrutivo. As comparações destroem. E há pessoas que têm a sua alma consternada, paralisada, não crescem porque estão em contínua comparação. E para conquistar a comparação, porque para sermos mais que vencedores temos que ir conquistando coisas, temos que identificar coisas na nossa vida e temos que conquistar coisas que na realidade são inatas ao ser humano, a todos nós, estão impregnadas na nossa sabedoria humana, que segundo a Bíblia, que nos ensina as Sagradas Escrituras, que é primeiramente, alguém se recorda? É primeiramente animal, diz a palavra de Deus literalmente, carnal, diabólica. É grave. Então, nós temos coisas impregnadas que não são de Deus. Uma delas é a comparação não glorifica a Deus. Então, quando Paulo diz em todas estas coisas, ele dá uma lista grande, mas também em todas somos mais que vencedores, nós temos que vencer por meio de Cristo nas nossas vidas, por meio daquilo que nos amou, temos que vencer a comparação. Porque repara uma coisa, onde a comparação começa, termina o contentamento. Tu podes estar muito contente. Estou a viver aqui um momento porreiro na minha vida e aquilo que é bom para ti pode não ser bom para outro. E chega outro, estás a viver isso? Mas tu sabes lá, eu estou a viver isto e o que outro. E já te deixa-te pelo chão. Porque aquilo que tu estás a viver, provavelmente é inferior relativamente ao que a outra pessoa está a viver. Então faz-te sentir inferior e automaticamente essa comparação destrói-te o momento. Então esse momento especial da tua vida fica deitado por terra. Porque a comparação onde ela inicia, onde ela se faz o kickstart, por assim dizer, onde se dá o botão on, então termina a alegria e termina o contentamento. Porque simplesmente começou-se a comparar. E hoje em dia, nunca foi mais fácil a comparação. Antigamente não havia, quando nós éramos jovens, quando tínhamos 15, 16 anos, não tínhamos tanta frenética. Comparávamos, mas precisávamos estar juntos, ou seja, fisicamente, no mesmo espaço geográfico para nos comparar. Hoje já não é preciso, porque hoje temos os tabletes da Regina, da Samsung, temos os iEstes, Samsungs não sei o quê, Huawei, não sei o quê. Então, as redes sociais e os médias fizeram com que isto se tornasse ainda mais rápido. Então, quando tu, por exemplo, é normal, ou seja, provavelmente, não sei se nunca te passou, mas é normal as pessoas, por exemplo, tu olhas para o Facebook daquele e de repente vês, ele está a fazer aí a grande jantar. Mas então, e não me convidou. Olha, olha este. Então este foi para aqui e eu não vou porquê? Não é? Ele não se está a comparar, é tu que estás-te a comparar com ele. Olha a vidinha que este leva e eu não. E porquê? Então, todas estas coisas levam as pessoas à comparação. E atrás desta comparação, automaticamente leva-te a que tu comeces a rotular. Olha este, ganho da vida que ele leva. Olha, assim também eu. E automaticamente aquilo que tu devias estar na realidade, provavelmente alegre por aquela pessoa, ou alegre provavelmente por valorizares aquilo que Deus te dá, não ficas alegre. Acabou-se o contentamento, acabou-se de apreciar aquilo que Deus te dá, que é especial. Então, o contentamento e a alegria acaba. O que é especial termina. Tudo porque iniciou a comparação. Agora, Paulo diz em 2 Coríntios 10:2, eu não vou alargar-me com muitos versículos, irmãos, porque isto é um tema muito importante e profundo nas nossas almas, porque todos nós, em algum momento, ao dia, nos comparamos. E na nova versão internacional eu vou ler da revista e corrigida, a Ferreira de Almeida, e vou ler da nova versão internacional. Bom, na corrigida de Almeida diz: não ousamos, pois, contar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, ponto e vírgula, mas estes, medindo-se consigo mesmos
comparando-se, neste caso medindo-se consigo mesmos, e comparando-se consigo mesmos, reafirma Paulo, diz comigo, estão sem entendimento. Aquilo que Paulo está praticamente a dizer é que as pessoas, quando começam a comparar-se, porque o padrão com que eles utilizam para comparar-se é o quê? Segundo as Escrituras, eles mesmos. Então, eles olham para eles e começam a comparar-se relativamente aos outros. E começam a dizer, ok, e quando tu começas a comparar tu em relação aos outros, tens unicamente duas plataformas. Uma, ou sentes-te inferior, estamos? Ou então sentes-te superior. Só há duas formas. Ou sentes-te por cima, ou por baixo. Qualquer das duas formas são destrutivas e nenhuma delas honra a Deus. Estamos aqui? Porque Paulo também escreve aos Romanos, diz, não tenhais vós mesmos um mais alto conceito de vós mesmos, se não pensai de vós com cordura, dando sempre preferência aos outros. Essa é a forma correta de estar na peregrinação cristã. Agora, na nova versão internacional, gosto muito da palavra que usa, porque diz a mesma Escritura, no mesmo verso, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Eu recordo, para contextualizar esta Escritura de Coríntios, o ministério de Paulo estava a ser posto em causa. A igreja de Corintos punha em causa o apostolado de Paulo. Por isso ele dizia, não temos pretensão de nós, Paulo e os seus seguidores, igualar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam eles mesmos, quando eles se medem e comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Amém? É exatamente a mesma ideia bem plasmada, simplesmente com uma forma léxica de expressá-la de outra maneira. Às vezes dá um melhor entendimento. Mas, basicamente, as pessoas, quando começam a medir-se elas mesmas e a comparar-se com os demais, Paulo deixa bem explícito. Eu não preciso. O meu apostolado, o ministério que Deus me entregou, que eu não me tomo a mim por mais que os demais. Sou simplesmente um mais. Paulo dizia, eu tomo tudo por lixo pela excelência de continuar ao prémio, à suprema vocação de Cristo. Não pretendo ter aprendido nada, eu simplesmente quero seguir, continuar, ponho o meu corpo em servidumbre, dizia Paulo. Eu não me quero igualar ou comparar, mas eu considero que quem o faz está sem entendimento. Está a agir de acordo aos padrões da sabedoria humana, animal, carnal, terrenal e diabólica. Amém? A comparação somente pode fazer-te sentir superior ou inferior, mas digo-te uma coisa, não te vais satisfazer e isso jamais vai honrar a Deus. As pessoas têm a tendência de pensar isto. Nunca estão contentes. Quando se começam a comparar, claro, não estão em entendimento, o que é que as pessoas querem? Querem sempre ter o que os outros têm. Estamos aqui? Querem sempre mais, o mais que. Diz comigo, mais que. Mais que. Diz comigo, melhor que. Melhor que. Mais que. Se são superiores, querem mais. Se são superiores, querem melhor que. Se são inferiores, continuam a querer mais que e melhor que. É esta a tendência. Querem ter mais posição económica, querem ter melhor posição económica que. Então, isso é sempre em relação a. Diz comigo, ao vizinho. Querem ser mais bonitos que. Ter melhor aparência que. Querem ser mais engraçados que. Querem contar melhores graças ou melhores anedotas.
querem ser mais aceites, querem ser mais populares, querem que a sua popularidade seja melhor recebida do que a dos demais. Mas irmão, isso é tudo coisas carnais. Não, na vida espiritual também acontece. Os irmãos vêm na igreja e começam a comparar a sua vida espiritual com os demais. E começam, eu quero orar mais que, eu quero louvar mais que, eu quero ser melhor que. E a palavra de Deus, a única coisa que nos diz para que não nos conformemos não nos conformemos aos padrões, nomeadamente diz senão na paráfrase da Bíblia de Jen Peterson, diz: não nos conformemos ao padrão deste mundo. Mas a palavra de Deus diz: estejamos, pois, conformes a quem? A Cristo. E quando nós entramos nestes parâmetros de comparação, estamos a agir contra a conformidade de Cristo. Amém? Porque para nós madurarmos em Cristo, temos que permitir que seja Ele a fazer a obra e não a nossa comparação em relação a. Porque se nós tivermos que nos comparar com alguma coisa, temos que nos comparar em relação à santidade de Cristo. Temos que nos comparar em relação à entrega de Cristo. Temos que nos comparar em relação unicamente à pessoa de Cristo. Esse é o único patamar aceitável de comparação. Porque nós estamos a ser formados à imagem de Cristo. Amém? Então, comparamos. Então, quando, por exemplo, acontece alguma coisa boa, por exemplo, quando um amigo se vai casar, aquele que se vai casar normalmente sente-se mais que os outros. Fica emproado. É o galo da capoeira e a galinha da capoeira. Já vão a caminho da reta da meta. Sentem-se um bocadinho mais. No fundo, eles não. Mas. E até, às vezes, até têm aquela aparência, tentam ser humildões, aquela humildade. Por exemplo, a nível das famílias. Não belisques. Como é que vão os miúdos? Vão melhores que os teus. Não dizem isso, mas às vezes não dizem, mas está implícito no discurso. Então começam a comparar os filhos de com os filhos, ou seja, os filhos de A com os filhos de Z. Dão-me mais uns minutinhos para ver se a gente conseguimos encontrar aqui É aquela comparação. E porquê é que os teus filhos isto e porquê é que os filhos dos outros não aquilo? E às vezes quando estás a educar os teus filhos e tens uns certos e determinados padrões, eles vêm e dizem-te: pai, porquê é que os filhos dos outros podem fazer isto e eu não posso? Olha, porque a palavra de Deus diz assim, assado. E há outros que dizem assim: pai, e olha lá, e porquê é que isto... é porque na remar não se pode. Em termos de comparação, a gente podemos comparar as coisas a muitas coisas, não é? E aquelas coisas acontecem. Então, tudo isso rouba a alegria. Começam-se a criar, inclusive, muitas das vezes, padrões que não existem. Que são irreais. Começa-se a fomentar a insatisfação. Porque por muito que as pessoas queiram, a única coisa que nos pode satisfazer a alma e o vazio na alma é Cristo. É Cristo. E nunca vamos estar satisfeitos, por mais que tenhamos, por mais que alcancemos. É impossível. Somente Cristo. Por exemplo, é triste porque a Bíblia relata isto. Isto aconteceu entre os discípulos. A comparação, ao fim e ao cabo, a comparação é uma palavra muito gira, e assim mas ao fim e ao cabo a comparação tem a ver com rivalidade. Tem a ver com rivalidade. Tem a ver com competir. Tem a ver com competir. Se nós formos a João 20, vemos algo muito agradável daquele homem. Irmãos,
eu estava a ler a Bíblia com um bocado de atenção. E às vezes a gente lê a Bíblia assim um bocado mais rápido e não lhe damos a atenção devida. E a gente diz, João, o discípulo amado. Quem é que lhe chamou o amado? Algum ilustre que me... Porque João era tão petulante que ele próprio escrevia acerca dele na terceira pessoa. E João chamou-se a si mesmo, ele disse de si mesmo, aquele a quem Jesus amava. Ou seja, não foi outra pessoa que constatou o grande amor de Jesus por ele. Foi ele. Ou seja, ele, em relação aos outros, ele olhou para ele, mediu-se, não é? Mediu-se e mediu a relação que tinha com Jesus e considerou, Jesus ama-me mais a mim do que a malta. Estás aí? Mas a malta toda diz, João o amado. Sim, está, mas foi João que pretenciosamente, eu utilizo esta palavra com todo o temor, porque é muito pretencioso que alguém escreva acerca de si mesmo na terceira pessoa, ou seja, não é na primeira pessoa no singular, é na terceira pessoa do singular, e diga João, o discípulo a quem Jesus amava. Bom dia. Não sei se tiveste essa curiosidade. O mesmo passou. Também não sei se já alcançaste essa curiosidade. O homem mais humilde, o homem mais manso do mundo, quem é que foi? Não. Moisés. Quem é que escreveu isso? Outra pessoa. Ele mesmo, outro. É bíblico, mas ele escreveu acerca dele mesmo. Ou seja, ok, foi inspirado pelo Espírito Santo, toda a Escritura divina, sagrada, inspirada, mas entre nós é um bocadinho pretencioso, não é? Chega aqui uma pessoa e diga, pá, eu sou o mais manso, eu sou o exemplo da humildade a seguir, eu sou... Jesus uma vez unicamente disse, uma única vez, que é o padrão de todos os padrões. Enfim, então vamos aqui a esta Escritura para nós vermos a história de quando Jesus foi colocado naquela tumba e Maria vai visitar a tumba e a tumba encontrava-se aberta, o corpo não estava lá, já sabemos, amém, é por causa disso, aquele terceiro dia não estava lá, e diz em João 20, capítulo 20 de João, diz que foi no primeiro domingo, mas chegamos, diz, correu, pois, e foi Simão Pedro, e a outro discípulo, a quem Jesus amava. Estamos a ler o Evangelho segundo? Ok. Só para fazermos o encapié. O amado João. E disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde. Então, na realidade, não sabemos onde, mas o foco da Escritura não era realmente que o corpo não estava lá. O foco da Escritura era que João, o discípulo a quem Jesus amava. Não sei se vocês estão aqui a ver o paradoxo deste versículo. Ou seja, não era tanto que o corpo do mestre não estava lá, mas é que o mestre amava João. Continuando, diz, então Pedro saiu com o outro discípulo, João a escrever na terceira pessoa, e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente. Mais que João correu mais que Pedro, e a gente sabemos que Pedro era um tipo que tinha um carácter, assim, a tirar para a frente. E baixando-se quem? João. Outra vez. Sempre, em primeiro lugar, first, on top. Estava no top 10. Viu no chão os lençóis. Isso referia-se, obviamente, aos tecidos de linho. E ainda assim, não entrou. Chegou então depois Simão Pedro, em segundo lugar. Não é? Que seguia João, que estava em primeiro. João queria ser o chefe.
Jesus amou-me a mim, o amado, eu sou o xerife. Ok, cuidado, hein? Eu sou o xerife. Tu, Pedro, põe-te em segundo lugar. E entrou no sepulcro e viu, pois, e que o lenço tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro. Uau! O ênfase que ele faz em que ele chegou primeiro, correu mais, viu primeiro que não estava lá já, não que estavam os lençóis postos no chão. Não sei se me faço entender. João aqui estava a afirmar-se ante Pedro. E aqui acontece isto. E agora, vamos continuar um bocadinho a história, e isto a gente é só uma breve ilustração para terminar. Quando, no capítulo 21, e a gente não vai poder ler isto tudo, Simão Pedro disse, vamos pescar. Ok? E quando saíram a pescar, João, vou passar para o 21, ver se os olhos já não me ajudam muito. Quando eles saem a pescar e deitam as redes, então diz a palavra de Deus, vou pescar no verso 3, e disseram, então nós vamos também contigo. Não apanharam nada. E já de manhã Jesus apresentou-se ainda para... Mas claro, quando Jesus lhes apresenta, eles não sabiam que era Jesus. E então voltaram a ir a pescar, mas ele disse, lançai a rede. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Eu vi o primeiro. Topas? Topas? Sempre esta rivalidade. Agora, continua a dizer assim, é o Senhor. Continuamos a ir mais para além. E em João 21, 20, vemos agora a continuação desta rivalidade. E esta continuação desta rivalidade é quando já Pedro estava a ter aquele encontro já derradeiro com o Senhor, que está na Escritura antes de 20, acerca da negação, e Pedro estava a dizer, não, Senhor, eu aquilo contigo, aquilo que faça falta, significando que a morte... Enfim, fala aquela conversação, tu apacentas as minhas ovelhas, e para aqui e para ali. E chega ao 20 e diz, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava. É petulante o João, ou seja, continuamente estava aqui a afirmar-se, eu sou o number one, hein? Cuidado, e que a ceia se recostara também sobre o seu peito e dissera, Senhor, quem é que te há de trair? E vendo Pedro que este disse a Jesus, Senhor, Senhor, e este será, disse-lhe Jesus, eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Pedro aqui mostra a outra face, ou seja, temos visto aqui a face de João, mas Pedro aqui começa a comparar-se, então, mas como é que é, Senhor? E este, como é que é? Este vai ficar até que tu venhas, e então e eu? João por um lado. Pedro, bonito toque. Pelo outro, toque exclusivo. E Pedro pelo outro. Estamos aqui? Um e o outro. O outro tinha uma necessidade grandíssima de afirmar-se. Pedro tinha um zelo tão grande que depois diz, epá, sim, este diz que te ama e tal, mas Senhor, tu dizes-me para apacentar as minhas ovelhas, agora ele fica aqui e agora eu, onde é que fico eu no meio desta coisa toda? Como é que é, Senhor? E começa inevitavelmente a comparar-se. E diz, então a palavra do Senhor, que Jesus simplesmente lhe disse, tu, segue-me tu, nada mais. Tu segue-me. Tu fazes aquilo que te compete. Eu disse para apacentar as minhas ovelhas, tu simplesmente tens que me seguir e acabou o ponto. 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 E aqui é onde vem realmente aquilo que nós devemos entender. É que nós não podemos fielmente seguir a Jesus se nos estamos continuamente a comparar com alguém. Se tu estás continuamente a comparar com alguém que está a servir a Jesus, não podes seguir a Jesus fielmente. Porque todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito e todos nós, diz a palavra de Deus, temos uma graça de Deus específica para cumprir o propósito ao qual Deus nos chamou. E no momento em que nos começamos a comparar com o outro e a cair nessa rivalidade que se chama comparação, começamos a sair
da linha à qual Jesus nos chama para o seguir. Ele chama-nos para o seguir nesse chamado, nessa linha. E a insegurança que existe em nós não pode ser satisfeita pela rivalidade nem pela comparação, porque jamais poderemos, não haverá suficientes mais que, ou melhor que não haverá suficiente nada que nos satisfaça senão o Senhor, nada mais. Porque o estar continuamente a olhar para fora, será que eu faço o meu pai orgulhoso? Será que a minha esposa se orgulha de mim? Será que realmente eu pertenço ao corpo? Será que eu sou aceite? Será que aquilo que eu faço é suficiente para ser reconhecido? Isso não nos vai levar a nada, mais insatisfação. Se tu na realidade segues a Jesus e no fundo do teu coração estás a procurar responder a estas questões, então quero dizer-te que estás a correr uma corrida que não vais ganhar. Vais ser um derrotado. Porque continuas a preocupar-te com aquilo que não tem importância nenhuma. Em Hebreus 12:1 diz a palavra do Senhor, e 2, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos todo o peso. Tudo aquilo que nos atrapalha, já ia à versão do Reina Valera, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E é interessante como os irmãos esta manhã, aqui os jovens, falavam do peso. O peso que nos vai ficando, que nós agarramos e deixamos, exatamente tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Há uma corrida que nos está proposta. Tu não podes correr a corrida do outro. Diz à pessoa que está ao teu lado. Diz à pessoa que está ao teu lado. Tu não podes correr a corrida do outro. Corre a tua corrida. Não corras a do outro. Não precisas de olhar para o lado. É muito engraçado, por exemplo, no seio dos jovens, há uma coisa muito engraçada, que eles olham para aqui, olham para ali e dizem, mas é que ali faz assim, é que ali faz assado, é que ali faz cozido. E eu digo-lhes, e porquê é que tu não tratas de criar algo? Tu já perguntaste e já buscaste a Deus qual é que é o teu propósito e a graça que Deus vai dar para ti, para a tua vida, na casa na qual tu foste plantado, nos seus átrios onde Ele te vais fazer brotar e crescer? Amém? A satisfação não está na casa do vizinho alheio. Está onde Deus colocou-te. Estamos aqui? Porque no verso 2 diz, tendo os olhos colocados, fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Só há uma maneira de correr a corrida. É com os olhos postos em Jesus. Alguém correu-lhe bem a vida, alguém recebeu uma bênção, alguém foi reconhecido. Alegra-te por ele. Tu não fostes, não há problema. Glória a Deus. Fica feliz, não é mesmo? Ser fiel ao teu chamado. Ser fiel à graça que Deus te deu. Permanece. Corre, persevera. A tua esperança, a tua rocha firme está em Jesus. Todas as coisas operam para o bem daqueles que foram chamados conforme ao seu propósito. Amém. Permanece. Não olhes para o atleta que vai a correr ao teu lado. O propósito do atleta cristão não é competir um contra o outro, é complementar um a corrida do outro. Amém? É que essa é a grande diferença. Nós pensamos que como cristãos temos que competir, ser mais que ou melhor que. Não. Temos que nos complementar uns aos outros. Estamos aqui? Celebra e corre a corrida da fé que te está proposta. Paulo escrevia em 1 Coríntios 9, 24, 25 e 26, diz, vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prémio. Portanto, corram de tal maneira, diz comigo, de tal maneira. E sabes qual é que essa é a maneira? A Bíblia fala de qual é a maneira. Aquele que põe a sua mão no arado, não olhe para trás. Quando tu te comparas, estás a olhar para trás. Estás a olhar a ver para trás o que é que este está a fazer. E depois queres fazer mais que ele ou queres fazer melhor que ele. Não, faz. Corre com os teus olhos colocados em Jesus. Faz olhando para as Sagradas Escrituras. Faz olhando para dentro do teu coração
e identificando aquilo que Deus necessita mudar na tua vida. Amém? Essa é a forma de correr. Porque o prémio que tu vais receber não é uma coroa corruptível, senão incorruptível, diz a palavra de Deus. Aguenta os exercícios duros. Porquê? Porque recebe uma coroa de folhas de louro. Corre de tal maneira, dessa maneira. Não te compares, não olhes para o lado, não olhes para trás. Alegra-te. Se o outro que está ao teu lado vai correr mais rápido, alegra-te. Talvez aprende com ele algumas ferramentas para que tu também possas melhorar a forma como tu corres para o Senhor. Mas corre direito ao prémio, para a meta. Corre para aquilo que é importante e determina tudo aquilo que é um peso na tua vida. Termina tudo aquilo que te impede de correr dessa maneira. Porque há muitas coisas que te impedem. E uma delas, digo-te sinceramente, é a comparação. Não faças rivalidade com os demais. Complementa os demais e deixas que os demais te complementem a ti. Deixa que seja Jesus aquele que determina a tua vitória. Tu não precisas de sentir que sejas tu a determinar a tua vitória. Não queiras ser tu o maior. Ser íntegro. Ser íntegro. Aquele que é fiel no pouco, Deus lhe porá sobre o muito. Mas não estejas à procura do muito. Está sim à procura de ser fiel naquilo que Deus te dá para fazer. É que há pessoas que estão à procura do muito. Então, muitas das vezes, a sua fidelidade no pouco é baseada na recompensa. E então, às vezes, não alcançam a recompensa. Não é que sejam infiéis. É a motivação do seu coração. E Deus vê a motivação do coração. Vê a motivação do coração. E quando atuas dessa maneira, na realidade não há outra forma de estar na vida senão que estás a comparar-te, porque tu estás a fazê-lo em relação a, não relativamente a. Porque em Deus não faz em relação a Ele, fazes relativamente a Ele, porque tu te estás a relacionar-te com Ele. Ser fiel ao Senhor, ser fiel ao teu ministério, ser fiel à tua esposa, ser fiel aos teus filhos. Enfoca-te, tem focos. Ser determinado. Ele venceu, mas tu tens que correr a corrida como vencedor. A vitória já é tua, mas tens que a celebrar juntamente com Ele. Continuarás sempre a ter que correr, continuarás sempre a ter que lutar, mas dá passos diretos e direitos à meta. Completa o chamado, completa o propósito. Há uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Ninguém te pode vencer, e quero que, se tomas notas ou não tomas notas, aponta bem isto. Ninguém te pode vencer sendo tu mesmo. E para seres tu mesmo, não tens que te comparar com mais ninguém. Ninguém te pode vencer sendo tu mesmo. E tu só podes ser tu mesmo se estás completo. Estamos aqui? E para estares completo, necessitas de encher os vazios do teu coração. E os vazios do teu coração somente estão preenchidos com Cristo Jesus. E não te podes vencer a ti mesmo porque Deus tem uma visão de ti mesmo. E Deus diz a palavra de Deus, todos nós conhecemos esta escritura de 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Diz comigo, nova. Uma nova não se apoia no velho, apoia-se no novo. Apoia-se nos padrões de Cristo. As coisas velhas, antigas, já passaram. E eis aqui que diz, surgiram, diz comigo, surgiram. E surgiram implica que está em contínua surgência. Coisas novas. E a Bíblia, repara bem as promessas da palavra do Senhor. Diz em Isaías 62:2, na segunda parte do versículo, Deus dará-te um novo nome em relação ao novo. Chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor vai designar. Tremenda promessa. Deus te dará um novo propósito. Em Lucas 5:10 diz, não temas porque de agora em diante tu serás um pescador de homens. É uma promessa ampla, genérica, para todos aqueles que aceitam esse chamado de ser uma nova criação. E Deus dará-te um novo futuro. Em Jeremias 29:11, todos vós conheceis esta palavra. Eu tenho planos projetados para vós, diz o Senhor, de paz
e não de mal, para vos dar, diz comigo, um futuro e uma esperança. Não tens por que estar ancorado nem nas frustrações passadas, nem nas tuas próprias rivalidades ou comparações com quem está ao teu lado, com quem passou, com a tua família, com o que tu desejas, com o que te aceitem ou com o que tu não aceitem. Tu és aquilo que és, como dizia Paulo, sou aquilo que sou pela graça de Deus. E Paulo terminava por escrever aos Filipenses: irmãos, quanto a mim não julgo já que haja alcançado nada, mas uma coisa faço, é que eu esqueço-me das coisas que estão atrás e avanço para aquilo que está em frente. O mal de muitas pessoas é que estão simplesmente agarrados àquilo que se passou atrás e levam a mochila com uma data de pedras. Deixa cair as pedras da mochila e vai para aquilo que está à frente. Prossegue, ele diz, prossigue para o alvo, prossigue para o prémio, põe os teus olhos no prémio da vocação celestial que está em Cristo Jesus. Amém? Amém? Vamos pôr-nos de pés, irmãos. Prossegue para o alvo. A forma mais rápida que tu tens de terminar com as coisas especiais que Deus tem para a tua vida é começares a compará-las com outras coisas. Com coisas de outras pessoas, com coisas que tu já viveste anteriormente. Não te compares com ninguém. Porque aquele que está em comparação está sem entendimento. Pensa sempre bem e pensa numa coisa. Onde começa a comparação, a alegria e o contentamento terminam. Quando tu te comparas e te sentes superiores, isso não honra a Deus. Quando tu te comparas e te sentes inferior, não honra a Deus. A rivalidade não honra a Deus. Jesus disse-lhe a Pedro: Senhor, este vai ficar até que tu venhas. E eu agora, o que é que vai ser? Eu já te disse o que vai ser de ti. Simplesmente segue-me. Quero convidar-te a que tu sigas a Jesus. Amém. Segue-o. Ele tem um chamado, um propósito, um novo nome. Amém? Um novo propósito para a tua vida. Amém? E uma nova esperança, um futuro, planos de paz. O que é que tu queres mais? Amém? Tu não tens que ser mais que A, nem melhor que B. Tens que simplesmente ser quem tu és e, sendo quem tu és, entregar tudo aquilo que és nas mãos de Deus. Amém? E permitir que Ele faça a obra da tua vida. Nesta manhã eu quero que tu feches os teus olhos aí onde estás. Aí onde estás. E se queres entregar qualquer área da tua vida hoje ao Senhor e pedires a Deus que Ele te ajude a vencer nessa área das comparações e das rivalidades e estejas simplesmente completo nele, levanta a tua mão aos céus para que possamos aqui orar e celebrar essa vitória de conquistar, de ser mais que vencedores sobre essa grande torpeza da comparação. E vamos orar e celebrar, porque Jesus Cristo já nos deu a vitória. E Ele fez de nós mais que vencedores por aquela sangue que Ele derramou aí no Monte da Caveira. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, celebramos a Tua vitória, Senhor. Celebramos essa vitória, meu Deus, que Tu, nessa cruz, meu Deus, aí rendestes a Tua vida. Tu sucumbiste e disseste, consumado está. Senhor, queremos pedir-te ajuda, Senhor, para que não nos comparemos, meu Deus, com ninguém, Senhor. Senhor, sabemos, meu Deus, que com a Tua graça nos basta. A Tua graça é mais que suficiente. Senhor, temos um propósito novo em Ti, Senhor. Temos uma identidade em Ti nova, Senhor. Tudo aquilo que necessitamos, Senhor, para estar valorizados, está nessa identidade por meio de Cristo Jesus. Assim que eu peço, meu Deus, que aqui nesta manhã, cada um destes irmãos, meu Deus, que levantou as mãos hacia Ti, para os céus, meu Deus, possa ter sempre a sua mente, o seu coração focado em Ti, a ser quem são pela graça pela qual Tu os chamastes, para o propósito que Tu designastes, para essa nova esperança, essa nova vida, Senhor, e que as coisas novas vaiam surgindo, Senhor, de acordo a esse propósito, Senhor. Sejas Tu a dignificar-te nas suas vidas, Senhor. Sejas Tu, por meio do Teu Espírito, Senhor, a revelar a Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Senhor, essa maravilhosa vitória é nossa. Te agradecemos, meu Deus. Não somos merecedores, meu Deus, mas a Ti aprove-te, Senhor, fazer-nos mais que vencedores. Por isso, no nome de Jesus Cristo, deitamos por terra toda a comparação, Senhor.
toda a comparação, Senhor. E damos-te graças por este momento, graças pela tua presença, pelo teu eterno amor, Senhor. E cabe-nos simplesmente a nós seguir-te, Senhor. Queremos seguir-te, Senhor. Queremos amar-te e necessitamos a tua ajuda, Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos, Senhor, e leva-nos da mão, Senhor, para que possamos ir de graça em graça e de vitória em vitória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Dá-lhe um forte aplauso ao Senhor e que Deus te abençoe nesta manhã.